Bendito seja Deus pelo privilégio de nos reunirmos aqui nesta noite para repartir com você a preciosa palavra de Deus. Eu quero ler o texto muito provavelmente mais lido no mundo, talvez o poema mais amado de toda a literatura universal. Eu quero ler com você o Salmo 23. Nossa gratidão à Banda Master por nesse tempo tão ímpar que vivemos, manter sua fidelidade, estar conosco aqui, adorando a Deus conosco. Salmo 23. Eu passo a ler e você me acompanha por gentileza. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Eu quero pensar com você sobre o tema: como você pode vencer o medo. Bom, eu quero tratar deste assunto à luz desse texto. Como já disse, o texto mais lido no mundo, o poema mais amado de toda a literatura universal, o texto que tem sido mais lido à beira de um leito de enfermidade, o texto que tem sido recitado nos funerais para trazer consolo aos aflitos, o texto que tem sido um porto seguro para os marinheiros, um texto que tem sido certamente um bálsamo para os que sofrem, o texto que tem sido usado como lenitivo da alma nas horas mais turbulentas da vida. Nós estamos vivendo um tempo tão amargo, tão doloroso, tão difícil. Talvez a nossa geração nunca tinha visto um tempo como este, de uma pandemia que assola as nações, que ceifa milhares de vidas todos os dias, trazendo dor, trazendo lágrimas, trazendo sofrimento. Tempos difíceis na economia, não só do nosso país, mas da economia global. Tempos difíceis das decisões dos que governam e dos que são governados ao receber os esbarros de tantas decisões. De tempos difíceis, quando as cortes tomam suas decisões e tantas vezes trazem mais sombras na alma. Talvez você hoje, nesta noite, seja com o seu coração rodeado de medo, encurralado pelo medo. E esse texto há de servir para nós de um remédio do céu, de uma resposta divina, para sanar o nosso medo, para acalmar os vendavais da nossa alma, para trazer-nos serenidade nesse tempo tão difícil e doloroso. Salmo 23 está no meio de dois salmos que tratam basicamente do mesmo assunto. Salmo 22 fala
do pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. O Salmo 24 fala do pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. E o Salmo 23 fala do grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Essas três verdades estão eloquentemente retratadas no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós lemos sobre Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O grande pastor que vive para as suas ovelhas. E o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Hoje eu quero tratar deste assunto porque, como dizia o expoente dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, agora encontramos aqui a trombeta da guerra dando lugar à flauta da paz. E nós esperamos que esta palavra singela, mas fundamentada na Escritura inspirada pelo Espírito Santo, possa trazer refrigério para o seu coração nesta noite. Há três verdades que esse salmo apresenta de forma tão eloquente. Primeiro, o segredo de uma vida feliz, quando todas as nossas necessidades são supridas. Segundo, o segredo de uma morte feliz, quando todos os nossos temores são removidos. Terceiro, o segredo de uma eternidade feliz, quando todos os nossos desejos são satisfeitos. Eu quero tratar então com você deste assunto. Primeiramente vamos ver o segredo de uma vida feliz, quando todas as nossas necessidades são supridas. E quando as nossas necessidades não são supridas, o que vem ao nosso coração é medo. Muito medo. O texto começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui há duas coisas que chamam a sua atenção. Por que que este Deus, que é chamado de Senhor, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, pode ser o seu pastor? A palavra que Davi usa, ela é usada via de regra nos primeiros 41 salmos deste primeiro livro dos Salmos. Você sabe que o livro de Salmos é dividido em 5 livros. O primeiro deles, de 1 a 41, basicamente escritos por Davi, vai usar como referência a Deus a palavra Senhor. É a palavra Javé ou Yahvé, ou traduzida agora para Jeová. Este é o Deus autoexistente, eu sou o que sou. Este é o Deus eterno, este é o Deus soberano, este é o Deus da aliança, este é o Deus que ama o seu povo e cuida do seu povo. Este Deus, mais do que isso, é o Deus pessoal. O Senhor é o meu pastor. Ele não é apenas um pastor, Ele não é apenas soberano, Ele não é apenas autoexistente, imutável, Ele não é apenas o Deus da aliança, mas Ele é o Deus da sua vida, é o Deus da minha vida. Mas Ele é mais do que isso, Ele é o meu pastor. Ele é quem cuida de mim. E eu gosto dessa figura, porque Davi vai usar uma expressão dizendo que você e eu somos uma ovelha. Ele poderia dizer que Deus é o comandante em chefe, nós somos seus soldados. Ele poderia dizer que Deus é o rei soberano e nós somos os seus súditos. Mas aprove a Davi usar a expressão: o Senhor é o meu pastor e eu sou sua ovelha. Isso retrata a verdade de que a ovelha é um animal que não sabe cuidar de si mesma. Se deixar da sua própria sorte, ela se torna presa fácil dos predadores. A ovelha não tem bom senso de direção. O nosso coração tem a tendência de desviar-se. A ovelha não consegue limpar a si mesma. Se ela se suja, ela não sabe limpar a si mesma. Assim somos nós. A ovelha é míope, ela não enxerga direito, ela não tem a visão clara, ela não discerne as coisas com clareza e nitidez. A ovelha, ela não sabe se levantar quando ela cai num buraco. A ovelha não tem garras para se defender. Aquilo que é
predicado da ovelha pode se tornar num prejuízo para ela. A sua lã, se ela cai numa poça d'água, ela se encharca, fica pesada e não consegue se erguer. Quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, ele está retratando esse fato que nós somos absolutamente dependentes de Deus. Mas quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, ele está entendendo uma outra verdade. A verdade de que o próprio Deus não é apenas o nosso provedor, mas é a nossa principal provisão. Ele é o meu pastor. Ele é o Deus da provisão, Jeová Jiré. Ele é o Deus Shalom, o Deus da minha paz, que me leva às águas tranquilas. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que me cura, porque Ele refrigera a minha alma. Ele é o Deus, minha justiça, Jeová Tsekanu. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele é o Deus Chamá, o Deus que está comigo nas noites mais tenebrosas da vida, nos vales mais escuros da minha jornada. Mas Ele é o Jeová Nissi, a minha bandeira, a minha vitória, porque é Ele que prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ele é a minha provisão. Este pastor oferece para você 3 coisas importantes. Primeiro, plena satisfação. Verso 2 diz: Ele me faz repousar. Ele me leva para junto às águas de descanso. E isso é magnífico, porque a ovelha precisa de alimento, a ovelha precisa de água, a ovelha precisa de descanso, a ovelha precisa daquilo que é essencial. E talvez o seu coração está aflito, inquieto, desassossegado, porque você não é levado a essas águas tranquilas, sua vida tem sido turbulenta. Talvez você está num deserto e não sabe o que são pastos verdes. Talvez a sua alma não tem repouso e descanso, e você está atribulado, aflito, angustiado, desassossegado. Pois nesta noite o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, vem para aquietar a sua alma, para serenar o seu espírito, para trazer refrigério para a sua vida, para acalmar os vendavais da sua vida, para trazer bonança para a sua alma. Mas em segundo lugar, o pastor oferece não apenas completa satisfação, mas também ele oferece para você plena restauração. O verso 3 diz: Ele refrigera-me a alma. Há momento que a nossa alma está seca, murcha, gemendo, abatida, aflita, desesperada. E é necessário que o pastor venha ao seu encontro, para passar o bálsamo, o óleo terapêutico, o azeite que cura. É hora de Ele tirar o espírito angustiado e colocar em você vestes de louvor. É hora dele tirar o gemido e colocar um cântico de adoração. É hora dele enxugar as suas lágrimas e trazer um refrigério para a sua vida. E é isso que Ele vai fazer e pode fazer na sua vida, se você agora mesmo se render a Ele, reconhecendo-o como seu pastor pessoal. Mas em terceiro lugar, Ele não oferece apenas completa satisfação e plena restauração, mas também firme instrução. Porque o verso 3b diz: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Talvez você tenha andado em caminhos tortuosos, em bifurcações perigosas, em atalhos escorregadios. Quem sabe os seus pés têm andado por labirintos escuros. Você tem se desviado da presença de Deus, você tem se afastado da casa de Deus, você tem deixado a palavra de Deus, você não tem mais buscado a face de Deus. Hoje o Senhor quer guiar você de volta pelas veredas da justiça. Não que você e eu mereçamos alguma coisa, é por amor do seu nome,
porque Ele ama a si mesmo, e Ele glorifica o seu próprio nome, e por amor de si mesmo, Ele ama você, cuida de você, instrui você, e conduz você pelas veredas da justiça. Mas a segunda verdade que esse texto traz, é não apenas o segredo de uma vida feliz, porque todas as nossas necessidades são supridas, mas também o segredo de uma morte feliz, quando todos os nossos temores são removidos. É isso que nos trata o verso 4 e 5. Quanta gente aflita, quanta gente com medo de ser contaminado pela Covid, quanta gente com medo de ir para um hospital, quanta gente com medo de ser entubado, quanta gente com medo de morrer. É claro que nós amamos a vida, é claro que nós desejamos continuar vivendo e vivendo com qualidade, com saúde. Mas eu quero dizer a você que o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, pode livrar você deste que é o maior dos terrores, que é o rei dos terrores, que é a morte. E aqui eu chamo a sua atenção para 5 verdades importantes. Primeiro, a coragem diante dos perigos. Ele diz no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A vida não é certamente uma estufa, onde você está blindado. Não é pelo fato de você ser crente que você não é contaminado por esse vírus. Não é pelo fato de você ser crente que você não vai sofrer os esbarros financeiros. Não é pelo fato de você ser crente que não haverá luta na sua casa, que não haverá tribulação na sua vida. A Bíblia fala dos vales escuros, tenebrosos, das noites indormidas, das madrugadas insones, das lágrimas quentes que rolam pela sua face, da dor latejando em seu corpo, da angústia amarrando e sufocando a sua alma. Mas a despeito de tanta circunstância carrancuda, você não precisa ter medo, se o Senhor é o seu pastor. Segundo lugar, presença divina nas aflições. Ele diz no verso 4, porque tu estás comigo. Nós não vencemos o medo porque somos fortes. Nós não vencemos o medo porque arrancamos de dentro de nós mesmos recursos para enfrentá-lo. Nós não vencemos o medo por causa de uma confissão positiva. Nós não vencemos o medo por causa da autoajuda. Nós não vencemos o medo por causa dos instrumentos do misticismo. Não, nós triunfamos sobre o medo porque Jesus, o bom pastor, está conosco. É a presença dele que aquieta a ovelha, é a presença do pastor que traz refrigério para a ovelha. É quando ele está com você, é que o medo vai ser dissipado. Mas em terceiro lugar, consolo nas tristezas. Ele diz no verso 4 ainda, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor anda com esses 2 instrumentos, o bordão ou a vara e o cajado. Ambos os instrumentos são importantes para trazer consolo para a ovelha, segurança para a ovelha. O bordão ou a vara, o pastor usa para afugentar as bestas feras, os lobos, que tentam devorar as ovelhas. Com a vara, ele protege a ovelha contra o ataque do inimigo. Mas com o cajado, ele puxa a ovelha, resgata a ovelha, retoma a ovelha para os seus braços, para cuidar dela. Que coisa sublime é saber que o Senhor Jesus Cristo, nosso bom, grande, supremo pastor, afugenta os nossos inimigos. É Ele quem nos dá a vitória. Ele quem afasta de nós aqueles que querem nos destruir. Mas mesmo quando caímos, fraquejamos, tropeçamos, com o seu cajado, Ele nos toma para si, Ele nos levanta, Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele nos protege. Mas em quarto lugar,
Provisão diante dos adversários. O verso 5a diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu quero dizer a você que nós temos muitos adversários. O diabo, Satanás, é o nosso adversário. O mundo nos odeia. Nunca deixou de nos odiar. O mundo odeia Cristo em nós. O mundo não tem os mesmos valores que nós, os mesmos princípios que nós. O mundo nos persegue porque não tolera o fato de nós andarmos na verdade e na luz. A nossa própria carne, a inclinação do nosso coração também se coloca contra nós. Mas mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que a hostilidade seja crudelíssima, o Senhor nos dá a vitória. É de Deus que vem a vitória. Somos fracos, mas Ele é onipotente. Somos susceptíveis a quedas, mas Ele nos levanta e nos restaura. Ficamos tantas vezes abatidos e abalados diante das crises na vida, mas Ele nos consola. Quando a nossa energia, quando o nosso combustível vai apagando e parece que ficamos com o tanque vazio, andando na reserva, Ele vem e infunde a força do seu poder em nós. E vamos caminhando de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória. Ele nos dá a vitória. Mas em quinto e último lugar, honra festiva diante dos inimigos, porque o verso 5b diz: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu quero dizer a você que está aí, nos acompanhando, que não obstante as lutas que você tem travado, as dores que têm assolado o seu peito, a enfermidade que tem muitas vezes rondado você e às vezes enfiado as suas garras em você, a despeito das lutas financeiras, dos esbarros que você sofre, dos prejuízos que você enfrenta nesse período de pandemia, apesar das lutas da sua família, num período de isolamento e às vezes até de confinamento, de uma casa pequena com tanta gente, os conflitos chegam, o estresse chega, as crises aparecem, as discussões tantas vezes se agravam. E agora, nesta noite, o Senhor pode ungir sua cabeça com óleo, trazer honra para você, trazer alegria para você, trazer paz para você, e aquietar a sua alma diante desse vendaval que nós estamos atravessando. Mas eu queria concluir. Disse para vocês que esse salmo apresenta para nós o segredo de uma vida feliz, quando todas as nossas necessidades são supridas. Esse salmo nos apresenta o segredo de uma morte feliz, quando todos os nossos temores são removidos. Você não teme a morte, porque você entende que para você o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque você entende que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Porque você entende que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você entende que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você entende que a morte não tem mais a última palavra, porque a morte já foi vencida, o aguilhão dela já foi arrancado, e agora nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida. Bendito seja Deus. Se você é ovelha de Cristo, não tem mais temor de enfrentar a morte. Mas esse texto nos fala de uma terceira verdade, é o segredo de uma eternidade feliz, quando todos os nossos desejos são satisfeitos. E há duas coisas aqui que eu chamo a sua atenção no verso de número 6, quando ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É como se Deus colocasse nessa jornada da vida cristã, dois guarda-costas, duas escoltas, dois amigos inseparáveis, duas irmãs gêmeas para cuidar de você: bondade
misericórdia. Não algum dia, não alguns dias, mas todos os dias da nossa vida. Sinta você isso ou não, veja você isto ou não, esta é uma verdade real e imutável. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus é aquilo que Deus dá para você e você não merece. A misericórdia é aquilo que Deus não dá para você e você merece. Você e eu não merecemos a salvação e Deus nos la dá, isso é bondade. Você e eu merecemos o juízo de Deus e Deus o suspende, isso é misericórdia. E Deus vai cuidando de nós, Deus vai nos amparando, Deus vai nos guiando, Deus vai nos conduzindo durante toda a nossa jornada, com a bondade e a misericórdia do nosso lado. Como diz o Salmo 73, Deus nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Mas além de companhia, o texto nos oferece também comunhão eterna, porque termina assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Preste bem atenção nisso. O fim dessa linha não é o caos, não é tragédia, não é derrota, não é fracasso. O fim dessa linha não é um túmulo gelado, não é uma sepultura, não é um funeral. O fim dessa linha é a casa do Pai, é o céu, é o paraíso, é o seio de Abraão, é a nova Jerusalém, é a cidade santa, é a bem-aventurança eterna. E você e eu estaremos para sempre com o Senhor, onde não tem mais dor, onde não tem mais choro, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais morte, onde nós estaremos para sempre com Ele, desfrutando da presença dEle, contemplando a Ele face a face, glorificando a Ele, servindo a Ele, reinando com Ele para sempre e sempre. Para você que é ovelha de Jesus, todas essas bênçãos lhe são oferecidas. E hoje, se você ainda não é uma ovelha de Jesus, renda-se a Ele hoje, curve-se diante dEle hoje, convide-o para ser o seu pastor. Ele quem convida você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje mesmo, esse fardo pesado que você não consegue levar, você está esmagado, gemendo, caindo, tropeçando, coloque tudo isso ao pé da cruz de Cristo e fique livre desse fardo, porque o fardo de Jesus é leve, ele traz descanso para a sua alma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que hoje você possa vencer o medo, tendo Jesus como seu pastor. Vamos orar. Pastor Arival vai orar por nós nesse momento.